Bom dia, a paz do Senhor, ouvintes e praticantes da palavra. Trago nesta manhã uma palavra que está lá no livro de 2 Reis, de capítulo 4, de versículo 1, que diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe disse: que tenhei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos uma mulher que estava passando por uma situação muito difícil. Nós vemos uma mulher que já havia passado por um luto, aleluia. E nós vemos também uma mulher que estava sendo afligida, que estava sofrendo ali aflições, né, devido a uma dívida que tinha ficado. Os credores queriam receber e estavam cobrando aquela mulher. Glória a Deus, aleluia. E aquela mulher, ela vai ao profeta, ela procura a pessoa certa para que viesse a orientá-la. E ela diz ao profeta aquilo que ela estava passando naquele momento, o que ela estava sofrendo. E o profeta pergunta a ela: o que tens em casa? E naquele momento ela diz que não tem nada, aleluia. Mas de repente ela se lembra que tem uma botija com um pouco de azeite. Glória a Deus, aleluia. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, mas não poucas, mas vazias, aleluia. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus 2 filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Glória a Deus. Naquele momento ali, aquela mulher, ela estava tão atordoada que ela não conseguia ver o azeite ali diante ela não, dos seus olhos. Ela não conseguia ver ali que poderia ter uma provisão, que poderia ter uma saída. Muitas das vezes isso acontece com nós também. Muitas das vezes nós passamos por situações que nós não conseguimos ver diante dos nossos olhos ali o agir de Deus, a providência de Deus. Nós não conseguimos ver a solução, nós só conseguimos, aleluia, ver apenas o problema, né? Essa mulher, ela só conseguia ver ali naquele momento o problema, mas Deus já havia enviado aquele profeta ali para mostrar para ela a provisão de Deus. Ela só precisaria pegar muitas vasilhas emprestadas, porém vasilhas vazias, não poucas, mas muitas vasilhas, porque ali o efatá de Deus ia ser transbordado, aleluia. Nós temos que crer, nós temos que continuar perseverante, mesmo em meio às aflições, às angústias, às assolações do dia a dia do mundo, que não está fácil para ninguém, mas nós temos que procurar sempre estar em Deus e procurar em Deus uma resposta, uma solução, porque o Senhor, Ele não deixa ninguém, nenhum dos teus desprovido, aleluia. Deus nunca chama alguém que não tem condições, aleluia. Ainda que Ele chame alguém que não tenha condições, Ele, o próprio Deus, Ele que vai prover, aleluia. Temos que honrar a Deus no pouco, porque sobre o muito é Ele que vai nos colocar. Glória a Deus. E ali aquela mulher, ela cata a solução, a resposta ali do profeta, e ela vê aquilo como uma solução. E ela vai, ela obedece, ela vai na sua vizinhança: me empresta vasilhas, bastante vasilhas, não poucas vasilhas, muitas vasilhas vazias, porque eu preciso. E os vizinhos ali emprestam, e ela pega os seus 2 filhos, entra para dentro da sua casa, ela fecha a porta, ela tranca aquela porta, e ali ela começa a derramar aquele pouco de azeite sobre aquelas vasilhas. Na medida que ela iria derramando aquele azeite, virando sobre aquelas vasilhas vazias, aquele azeite, ele iria transbordando. Nesta manhã eu quero dizer para você que não importa o que você esteja passando, seja ele qual for o problema, o azeite vai transbordar, mesmo que você esteja aí na sua casa, não sei aonde você está, o que esteja passando, você não vê solução, mas continua crendo que Deus proverá.
Deus vai prover. Deus proveu na vida daquela viúva, daqueles filhos, e Deus vai prover na sua vida também. Ali ela encheu toda, aleluia, aquelas vasilhas ali transbordaram. E na medida que ia transbordando, que ia virando aquela vasilha com aquele pouco de azeite, ele ia se multiplicando. Nesta manhã, o efatá de Deus vai alcançar a tua vida e vai haver um transbordar, independente da situação, do momento que você esteja passando. Ali ela encheu todas aquelas vasilhas. Depois ela foi lá até o profeta e o profeta orientou: vende todas, paga a dívida e viverá com pouco. Aquilo que parecia ser pouco para aquela mulher, aleluia, Deus fez um transbordar. Ali foi muito, e ela conseguiu pagar os credores, ela conseguiu pagar aquela dívida, e ela viveu com um pouco que sobrou, porque não era pouco, porque quando Deus entra, que ele age, o pouco se torna muito. Aleluia. Fica com esta palavra nesta manhã, em nome de Jesus.